Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 2 ao 8, vai dizer assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importunes muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Esta viúva, ela importunava o injusto juiz. E esse injusto juiz não julgava a causa dessa viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por ela importunar ele, por ela insistir sobre o assunto, glória a Deus, aleluia, ó Pai. E ele, sendo um injusto juiz, ele julgou a causa desta mulher, dessa viúva. Ela importunava, pedindo que fazesse justiça, que julgasse a causa dela, que fazesse justiça contra o adversário dela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o injusto juiz julgou a causa dela. Então Jesus, ele faz essa parábola, a comparação dessa parábola sobre... E Deus, você acha que Deus não faria justiça, não julgaria a sua causa? A comparação que Deus faz sobre esta parábola desta viúva importunando esse injusto juiz. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Imagina Deus, a importância que Deus dá para aqueles que buscam a Ele de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina a justiça de Deus com quem mexe com o que é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina a justiça de Deus com aqueles que fazem injustiça com os servos dele, aqueles que procuram a perseguir. Louvado seja o nome do Senhor, o servo dele. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Não se preocupe com quem levanta calúnia sobre a tua vida. Não se preocupe com quem se levanta contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Isaías,
capítulo 41. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 41, versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quem zela por ti é Deus. Quem guarda a tua vida é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Ele que te guarda. Tu és a menina dos olhos do Senhor. Então não há o que temer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E Deus é o Deus de justiça. O que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, ele vai colher. Nessa peleja, tu não tem que pelejar. Calai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. E Ele trabalhará. E Ele agirá por você. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta peleja tu não pelejarás. Calai-vos e o Senhor pelejará por você. Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. E com o Espírito Santo do Senhor, fale mais e mais ao teu coração. Em nome de Jesus.